Fala, amigos do Planeta Diário Esporte e Notícias! Estamos começando mais um vídeo para vocês. E o tema de hoje é Copa do Mundo, mais precisamente as eliminatórias sul-americanas da Copa, onde tivemos a finalização da 8ª rodada, o que corresponde ao 6º jogo de cada seleção. Vamos para o primeiro jogo da rodada. O jogo foi Equador e Peru. Vamos aos gols. Lapadura recebe na direita, invade a área e rola para Cueva abrir o placar para o Peru. 1-0. O gol saiu aos 17 minutos. Veja como o Lapadura chega sozinho dentro da área e só rola para o Cueva, ex-Corinthians, abrir o marcador. Agora boa trama de novo pela direita, toque de bola e sobra para Advíncula fuzilar o goleiro. A bola passa no detalhe por debaixo das pernas do goleirão, que teve muito azar no lance. Você vai ver por trás, veja o lance aí por trás e a bola passa por baixo da perna, coitado do goleiro. Boa trama aí do Equador, tabelinha dentro da área e a bola sobra para Plata fuzilar o goleiro. A bola pega no contrapé e pega o goleiro de caído, que nada pôde fazer. 2-1, placar final do jogo. Bom, vocês viram aí os gols de Equador 1, Peru 2. Foi uma partida em que as seleções vinham em extremos opostos da tabela, né? Enquanto o Peru estava em último, né, na classificação, o Equador já estava na zona de classificação para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Então, por essa razão, o Peru entrou em jogo sabendo que não podia perder. Uma derrota agora ia deixar eles em uma situação muito difícil. Então, a proposta deles de ficar recuado e de apostar no contra-ataque era mais para evitar uma derrota, e essa atuação acabou dando certo, né? Eles acabaram abrindo o placar 2 vezes, né? E souberam segurar o Equador quando eles foram para cima. O Equador conseguiu descontar no final da partida, mas aí já não tinha mais tempo hábil de virar. Uma curiosidade, né, que o Equador teve um pênalti anulado pelo VAR. Então, se tem VAR, tem polêmica, né? Então, por pouco, o Equador não conseguiu buscar esse empate. Pro lado do Equador, essa derrota liga um sinal de alerta. Perder para o Brasil em fora de casa é totalmente compreensível. Ninguém está esperando uma vitória em cima do Brasil fora de casa. Contudo, perder para o Peru em casa já liga o sinal de alerta. Eles ainda estão na zona de classificação para a Copa, mas vão entrar muito pressionados na próxima rodada, necessitando de um resultado positivo. Tirando o Brasil, que está com 100% de aproveitamento, e a Argentina, que ainda não perdeu, todo o resto do campeonato está muito embolado mesmo. Então, uma nova derrota do Equador pode significar a saída da zona de classificação. Então é bom ficar de olho e acompanhar muito bem o próximo jogo do Equador, porque tende a ser muito tenso. Vamos para o segundo jogo da rodada. O único jogo 0-0 foi Venezuela e Uruguai. Nós separamos aqui 2 lances interessantes para a gente analisar. Dá uma olhadinha. O primeiro lance é um lançamento longo do ataque venezuelano. O centroavante domina, gira, finaliza e faz o gol. O detalhe é que a bola resvala no braço, o que fez o lance ser anulado. O segundo lance é uma enfiada para o atacante uruguai, que fuzila cara a cara com o goleiro e perde o gol. Vocês viram aí esses 2 lances? A arbitragem nesse jogo era brasileira, tá? Era do Anderson Daronco, ele que era o árbitro da partida. E o primeiro lance é polêmico, né? Um lançamento pro jogador da Venezuela, que domina a bola acaba resvalando no braço do atacante e ele faz o gol. O Daronco anulou o gol marcando mão na bola. É polêmico. O jogador domina a bola no peito e ela, ao escorrer para baixo, né, no domínio, ela dá uma encostada no braço do cara. Aí é uma questão muito interpretativa, é uma coisa pessoal. Eu acredito que se não marcasse nada, eu entenderia também, e eu também entendo marcar. Porque a bola realmente bate no braço dele. Isso era o suficiente? Mudou? Ele não ia conseguir o domínio com essa batida de bola no braço? Eu acredito que não. Eu acho que o domínio foi feito, foi acidental esse toque. Esse toque não impediu o adversário de tirar a bola ou ele ter o domínio da bola.
E ele acabou fazendo gol, o Daronco anulou, mas como eu disse, não critico, não vou botar como um erro do árbitro nessa daí. Eu não marcaria, tá? Eu não marcaria, eu acho que foi um toque acidental e eu acho que não influenciou na jogada. Mas, é como eu disse, o fato de ter marcado eu também não critico quem tivesse marcado esse lance. E o outro foi um ataque, um contra-ataque muito rápido do time uruguaio, uma enfiada de bola, e o atacante do Uruguai perdeu na cara do gol. Foi uma boa defesa do goleiro venezuelano, foi, ele saiu, fechou muito bem o ângulo, mas não pode perder um gol desse. Então, os dois lances que mostramos aí foi um gol anulado da Venezuela, eu acho que acredito que o melhor lance de gol do Uruguai. Apesar de ser um jogo Uruguai e Venezuela, você pode perguntar, pô, o Uruguai vai dominar, vai ser fácil e tal. O jogo foi muito aberto, tá? Vocês viram que a Venezuela chegou até a fazer gol, mas não foi um lance isolado. A Venezuela teve outras chances de ganhar a partida. A maioria dos lances do Uruguai foi mais de bola parada, teve falta do Suárez e tudo mais. Então eu acredito que o empate foi um bom resultado e por questões de tabela, acredito que não foi um bom resultado para nenhum dos dois. O Uruguai tinha grande chance de encostar na Argentina e no Brasil e se consolidar como uma equipe praticamente classificada para a Copa, e com esse empate ele não conseguiu deslanchar. A sorte do Uruguai é que a Colômbia também empatou e não conseguiu passar. Eles estão empatados em número de pontos, está definido também no saldo de gols. Mas o Uruguai anda vacilando muito. Empatar com a Venezuela, mesmo fora de casa, é um revés, vamos dizer assim. A Venezuela é uma das mais fracas da competição, então não pode perder ponto para a Venezuela. Do ponto de vista da Venezuela, o empate com o Uruguai, mesmo em casa, pode-se dizer que foi um bom resultado, mas para questões de classificação, eles também perderam a chance de entrar de vez na disputa. Mas como está tudo muito embolado, do Uruguai, que tem 8 pontos, para o último, que é o Peru, são só 4 pontos de diferença. Então é uma vantagem totalmente reversível, ou seja, está tudo aberto. O Uruguai pode muito bem sair da zona de classificação, como a Venezuela entrar. Mas ambos os times perderam a chance de se consolidar no grupo da frente. A Venezuela de escapar da rabeira e entrar de vez na briga, e o Uruguai escapar desse meião embolado e encostar mais na Argentina e no Brasil e meio que garantir a classificação para a Copa. Eu sei que ainda falta muita rodada, mas esse cenário de desgarrar sempre dá um conforto melhor para os próximos jogos. Então foi um empate, ao meu ver, ruim para as duas equipes. A próxima partida é a partida da Argentina e Colômbia. Vamos aos gols. Depou cruza na área, Romero sobe mais que todo mundo e abre o marcador. Argentina 1-0. O gol saiu aos 2 minutos do primeiro tempo. Veja aí novamente o gol. Agora bate-rebate dentro da área colombiana. A bola sobra para Paredes. Categoria joga no canto, ampliando para a Argentina, 2-0. Reação da Colômbia, cruzamento na área e Otamendi enfia o cotovelo no atacante colombiano e é pênalti bem marcado por sinal. Na cobrança com categoria, Muriel marca, diminuindo para a Colômbia, 2-1. Bola num lado, goleiro no outro. Cruzamento de Quadrado e Borja sobe de cabeça e empata, tudo igual. Colômbia 2, Argentina também 2. Temos que parabenizar a Colômbia nessa partida, porque o que eles fizeram foi muito significativo. Pô, imagina o cenário, tudo bem, você está jogando em casa, mas começa o jogo, você já toma um gol, um jogo contra a Argentina, que você fala, pô, vai ser um jogo difícil, você já toma um gol logo de cara. E aí, em menos de 8 minutos, você já está perdendo de 2-0, com a Argentina pressionando, indo para cima, você totalmente desorganizado. Você fala, pronto, já era, vai tomar uma goleada. Mas não foi o que aconteceu. A Colômbia manteve a calma. Depois do intervalo, o treinador deve ter dado uma motivada na galera, deve ter acertado algum esquema e voltou outra equipe para o segundo tempo. De um time que estava apático, eles começaram a atacar e conseguiram um empate. E poderiam ter ganho o jogo. Então foi um jogo bem aberto e a Colômbia pode tirar de positivo que, pô, conseguiram empatar com a Argentina, que é uma das forças, né, sul-americanas. O Brasil e a Argentina sempre
você considera que vai ser um jogo difícil e ganhar um ponto com eles é sempre bom. E nessa circunstância ainda, então saiu com gosto de vitória para a Colômbia. E já para a Argentina saiu com um gostinho meio amargo. Foi um empate meio amargo para a Argentina sair dominando logo de cara 2-0 e permitir o empate do adversário, e vendo o Brasil fazendo 6 vitórias consecutivas. Então fica aquele gostinho amargo, né? Vamos ver o ponto positivo para a Argentina. É que o Messi não fez nada. Nada mesmo. No sentido de criação de jogadas, tá? Ele foi bem marcado, ele teve lance de bola na trave batendo falta, mas na dinâmica do jogo ele não foi muito participativo. Não fez umas tabelas e tal, mas não foi decisivo. Então mostra, pelo menos para o futuro, de que a Argentina tem como jogar bem sem depender do Messi. Apesar que o Messi da seleção argentina não é metade do Messi do Barcelona, mas mesmo assim é um excelente jogador. Então você não ficar exclusivamente dependendo do Messi para vencer uma partida é interessante. Eu acho que essa Messi-dependência está diminuindo com o passar do tempo, o que é muito importante para o futuro da seleção argentina. E do ponto de vista de resultado, para as duas equipes não influenciou muito. A Colômbia se manteve lá ainda na disputa pela Copa. Hoje ela está com a vaga da repescagem e a Argentina está em segundo com uma certa folga até. Então, o único aspecto negativo que pode ser é que a Argentina viu o Brasil abrir ainda mais vantagem na liderança. Vamos agora para o quarto jogo da rodada. O jogo é Chile 1, Bolívia 1, outro empate. Vamos ver os gols. Vamos aos gols. Ataque chileno. Aranhes põe a bola na área e Pulgar desvia para o gol. 1-0 para o Chile. Veja por outro ângulo o gol de Pulgar. 1-0 Chile. Agora ataque boliviano. Marcelo Moreno chuta a bola, desvia no braço do defensor chileno e o juiz marca pênalti. Ele vai para o VAR, confirma o lance e marca o pênalti para a Bolívia. O Marcelo Moreno, conhecido aqui do Brasil, vai para a cobrança. Ele dá uma paradinha e bota no alto, sem chance para o goleiro chileno. Veja por detrás que a bola vai no ângulo, sem chance de defesa. Pessoal, se tem um resultado que a gente pode dizer que foi zebra, foi esse. O Chile dominou o jogo do início ao fim. Foram 4 bolas na trave. O Vargas jogou muito bem, teve grandes chances. O Chile dominou a partida inteira. Foram inúmeras chances do gol. Teve bola em cima da linha que foi tirado. E aquela máxima do futebol, né? Se você não faz o gol, você toma. O Chile chegou até a abrir, fez 1-0, mas depois num pênalti de bola na mão, vamos dizer assim, a Bolívia acabou empatando com o Marcelo Moreno, mas não foi um resultado merecido, tá? O Chile merecia a vitória até com uma folga, e a Bolívia conseguiu esse um pontinho fora de casa, que para eles é muito importante. Como eu já disse nesse mesmo vídeo, o campeonato está muito embolado, então qualquer ponto que você consegue marcar numa circunstância dessa, em que teoricamente a derrota era meio que clara, é muito importante. Então a zebra da rodada eu vou dar para a Bolívia, uma zebra verde. E o Chile conseguiu esse empate também com gosto de derrota, o que complica um pouco a situação do Chile, tá? Ele tá vendo já o Brasil e a Argentina desgarrarem, agora eles estão lá brigando pelas últimas 2 vagas que ainda estão em aberto, mas não vem de um bom resultado, levando-se em conta que o próximo confronto do Chile é a seleção brasileira, que vem embalada. Então a situação do Chile pode se complicar muito para o resto da competição. Agora vamos para o que interessa, é seleção brasileira na área. Vamos ver os gols da partida de Brasil 2, Paraguai 0. Vamos aos gols. Ataque brasileiro logo aos 3 minutos. Gabriel Jesus pega na ponta direita, dribla o marcador, cruza na área, Richarlison fura e a bola sobra para Neymar fazer 1-0 Brasil. Veja a bola por outro ângulo.
A chegada do Gabriel Jesus, que faz o cruzamento, o Richarlison fura, sobrando para o Neymar, abriu o marcador. Agora nos acréscimos do primeiro tempo, lançamento para o Richarlison, que fuzila no canto direito do goleiro, mas a posição do atacante brasileiro era irregular. O gol bem anulado pelo juiz. E logo no final da partida, aos 48, jogada de Neymar, para uma conclusão de primeira do Paquetá. Olha a rolada do Neymar e o Paquetá pega de primeira, jogando no canto esquerdo do goleiro, sem chance de defesa. Veja mais uma vez. Bom, esse jogo da seleção brasileira foi coberto de polêmicas antes da partida. Tem o presidente da CBF, o Caboclo foi afastado, entrou o vice, que já cancelou alguns dos feitos que a CBF fez. Aí tem a Copa América, que os jogadores estão fazendo esse protesto, dizendo que são contra a realização da Copa América aqui no Brasil e tudo mais. Então o Brasil entrou cercado de polêmicas e isso acabou não influenciando no jogo. O time não teve, na minha opinião, uma participação muito brilhante no jogo, mas o Paraguai também não teve lá grandes chances na partida. Teve 2, no máximo 3 intervenções importantes do Ederson no jogo. E o Brasil jogou com o uniforme azul. Muitos chegaram até a cogitar, isso daí é um protesto dos jogadores por causa da Copa América e tal, e a explicação oficial que foi dada, né, é que o Brasil jogou com a camisa azul porque normalmente o Brasil joga de amarelo, né, contra o Paraguai, e joga com calção branco, que na minha opinião fica horroroso. Aquele amarelo calção branco fica ridículo, e essa foi a justificativa que a CBF deu. Falaram, já que o Paraguai usa o calção azul, para não entrar com o calção branco e camisa amarela, a gente usou o uniforme 2 completo, que é a camisa azul, com o short branco, que para mim ficou muito melhor do que usar amarelo com branco. Eu acho que foi acertado. Se essa foi a justificativa de verdade, eu concordo com ela. Agora, no ponto de vista tático, a seleção brasileira entrou com uma formação muito interessante. O Tite não convocou muitos meias para essa meia de criação, para essas partidas, né, da eliminatória. Então ele surpreendeu a escalação colocando o Firmino e o Neymar junto. O Firmino até nos gráficos da escalação ele apareceu primeiramente como meio campista e o Neymar no ataque. Era um 10 com função de 9 e um 9 com função de 10. Foi isso que estava aparecendo. Uma alteração tática bem interessante. Ele sacou o Paquetá do time e colocou o Firmino. Fez com que confundisse um pouco a marcação do Paraguai. Por quê? Porque ora era o Firmino que estava na área, ora era o Neymar que saía. Então os defensores do Paraguai ficaram um pouco meio que sem saber como lidar com isso. O Firmino teve uma participação boa. Essa dinâmica de se mexer, que ele faz muito lá no Liverpool, tá? No Liverpool ele não é fixo dentro da área. Ele tem essa movimentação junto com o Salah. Então essa saída dele da área, abrindo espaços para os outros jogadores, foi muito importante. Faltou um pouco mais de presença ofensiva no sentido de finalização, de participação para gol. Mas a função tática do Firmino foi muito importante nessa partida. De resto, a seleção não teve, como eu disse, muitos problemas. Teve um gol logo de cara no jogo que facilita muito, porque se o Paraguai quisesse vir com um esquema de retranca, que era o que estava sendo previsto pela formação deles, eles colocaram 3 zagueiros, 2 laterais, mas que são zagueiros, ou seja, eles vinham com 5 jogadores para fechar, e mais volante. O único que era atacante mesmo era o Romero, que ficava lá na frente. Então, tomar um gol logo no começo acabou com a estratégia deles. Então, isso foi muito importante para o desenrolar do jogo. Se não tivesse saído esse gol, eu acredito que esse jogo ia ser um sufoco até o fim. Aí no final da partida teve esse segundo gol, foi do Paquetá, um belo gol, ele pegou de primeira assim no cantinho, como a gente viu nos melhores momentos aí, e sacramentou a vitória. E essa vitória estava recheado de estatísticas, vamos dizer assim. Com isso o Brasil conseguiu a 6ª vitória consecutiva, tá? Olha que estatística legal, desde da seleção brasileira do Pelé de 70, tá? Que o Brasil não começava com uma eliminatória com 6 vitórias consecutivas, ou seja, 100% de aproveitamento nos 6 primeiros jogos. Então, desde a década de 70,
que isso não acontece. Então é um feito interessante. Abre o parênteses, tá? O Brasil pegou Bolívia, Peru e Venezuela nesses 6 jogos, ou seja, os 3 últimos. Então não teve, por exemplo, um confronto direto com a Argentina, por exemplo, que poderia fazer com que não ganhasse os 6 jogos, mas não deixa de ter sido vitórias. O adversário tá lá para jogar e o Brasil tá lá para ganhar do adversário. Mas tem essa ressalva de que também pegamos os 3 mais fracos da competição nesses 6 primeiros jogos, o que facilitou a nossa vitória, né? Mas é um feito marcante, tá? Outro feito marcante dessa seleção, não da seleção em si, mas do Tite no caso, tá? Em eliminatórias, o Tite aproveitou 50 pontos de possíveis 54. Em 18 partidas eliminatórias, ele conseguiu 50 pontos de 54. É um aproveitamento muito alto. Se você concorda se o time está jogando bem ou não vem ao caso nesse instante. O interessante é que, concordando ou não com o esquema, com o jeito que a seleção joga, ela está tendo resultados, pelo menos no que diz respeito a eliminatórias. O Brasil vem muito bem. Outra estatística muito interessante. Caiu um tabu de 35 anos. Exatamente. O Brasil não ganhava do Paraguai em casa, né? No caso na casa do Paraguai, há 35 anos. E isso aí acabou caindo com essa vitória, né, do Brasil. E para finalizar, a última estatística com esse gol do Neymar, né, o primeiro gol do Brasil, ele se tornou, junto com o Romário e com o Zico, o maior goleador do Brasil na história das eliminatórias, com 11 gols. Em segundo lugar tem empatados o Kaká, o Ronaldo, Tostão, o Luiz Fabiano com 10. Em terceiro vem o Rivaldo com 9. E depois vem o Adriano, o Bebeto e o Gabriel Jesus com 7. Tá? O Gabriel Jesus também está com 7 gols. Tá lá na briga também para ser o maior artilheiro. Afinal, ele ainda está em atividade, né? Ainda temos bastante rodadas aí. É possível que o Gabriel Jesus suba um pouco mais nesse ranking, né? Vamos ver como é que ficou a classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Qatar 2022. Depois de 6 rodadas disputadas, o Brasil segue na liderança com 18 pontos, 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, ou seja, 100% de aproveitamento, com 14 gols de saldo. Tá? É disparado também o melhor ataque da competição. Em segundo lugar, já bem atrás, vem a Argentina com 12 pontos, em 3 vitórias e 3 empates. O Equador vem em terceiro com 9 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas. Lembrando que essas três derrotas, 2 foram nas 2 últimas partidas, tá? Então vem numa fase ruim o Equador. E por fim, o Uruguai com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Uruguai é o último time que garante a classificação direta, tá? Para a Copa do Mundo. Em quinto vem a Colômbia também com os mesmos 8 pontos do Uruguai, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, só que a diferença está no saldo de -2. A Colômbia hoje pegaria a repescagem, né? Entraria na repescagem para conseguir a sua vaga. Na segunda página temos em sexto lugar o Paraguai com 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. O Chile com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. A Bolívia com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. E a Venezuela e o Peru nas últimas colocações com 4 pontos, com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. A diferença entre eles é que a Venezuela está com -6 de saldo e o Peru -8 de saldo. O que a gente pode ver também é que está tudo muito embolado, tá? Do Uruguai, que fica com a última vaga direta, para o Peru, que é o último, são só 4 pontos de diferença. Então está muito interessante essa tabela. E aí, pessoal, chegou o momento da interatividade. Deixe aí nos comentários o que você acha, como é que está essa classificação, essa situação aí das eliminatórias da Copa do Mundo. Tem alguma zebra aí que vocês acham que vai acontecer? Algum time que vai cair, que vai despontar? Deixa aí nos comentários. Aproveite também para deixar o seu like, para curtir aí o nosso canal. Isso aí é muito importante para a gente e ajuda a gente bastante a continuar produzindo conteúdo. Deixa aí embaixo também se vocês têm algum esporte que vocês querem que a gente cubra. Vamos ficando por aqui.
Grande beijo pra você, até mais, tchau, tchau, fui!